Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma manhã na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 2, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia fala muitas e muitas vezes sobre a importância de nós vencermos o nosso pecado, sobre lutarmos com perseverança, buscando força no Senhor, clamando a Deus para que nos dê graça, para que a gente possa vencer os nossos delitos e pecados. Mas o texto que nós lemos, ele vai um pouquinho além. Ele diz que há uma carreira a ser percorrida, há uma carreira que foi proposta para nós, mas ele diz que além de vencer o pecado, ele fala também sobre vencer o embaraço ou os embaraços que a vida nos propõe. Muitas vezes nós temos sim lutado contra o nosso pecado, nós clamamos a Deus para que nos dê clareza, mas sabe aquela perguntinha que muitos de nós fazemos? Aquela perguntinha de, será que isso é pecado? E aí então, quantas e quantas vezes nós nos preocupamos com o pecado? E sim, nós devemos nos preocupar com o nosso pecado todo dia, devemos nos esforçar para vencer contra o pecado todos os dias. Isso é padrão para nós que somos cristãos. Mas a Bíblia vai além, a Bíblia fala sobre vencermos aquilo que é embaraço. E quantas vezes o embaraço tem impedido a gente de viver o que Deus propôs para nós? Situações que, apesar de não serem pecado, nos impedem ainda assim de viver o sobrenatural de Deus, porque nos amarram, nos impedem. E quantas coisas dessa maneira acontecem muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu quero levar você nessa manhã, nesse dia, a pensar um pouquinho sobre como anda a sua história. Talvez você olhe para você mesmo e diga, bom, eu tenho buscado viver uma vida de santidade. Talvez você olhe para você mesmo e diz, bom, olha, eu tenho me santificado ao Senhor todos os dias, eu tenho clamado, orado, jejuado. Quantas vezes nós temos buscado viver em santidade? Mas a pergunta que eu quero te levar a pensar hoje é, mas será que há embaraços na sua vida? Situações que não são pecado, mas que ainda assim têm te impedido de viver o sobrenatural de Deus? Muitas vezes, o embaraço é aquilo então que não é pecado, mas nos afasta do projeto de Deus. Por exemplo, muitas vezes nós temos um sonho pessoal e não há problema nenhum em viver um sonho pessoal, mas não é o que Deus projetou para nós. O embaraço é talvez se envolver numa aquisição de algo e se enrolar no bom sentido aqui, não no questão de dívida, mas é se enrolar talvez pagando uma conta durante anos que vai te impedir de viver um projeto que Deus tem para a sua vida. Esse projeto pessoal seu que vai te levar a se enrolar durante anos pagando algo, talvez seja em você ou na sua vida um embaraço. Te impede de viver um projeto que Deus tem para a sua vida. Talvez o projeto de Deus para a sua vida seja para que você faça uma viagem missionária, mas algo que você se enrolou, algo que você projetou para pagar durante anos, um terreno comprado, um carro financiado, não sei, algo nesse sentido, pode te impedir de viver o projeto missionário. Estou dando talvez um exemplo simples aqui, mas o desafio é te levar a orar ao Senhor e a clamar a Deus nesse dia. Se há algum embaraço na sua vida, e se tiver, clame a Deus, peça para Ele clareza e abra mão do embaraço. Viva o sobrenatural do Senhor nesse dia. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, obrigado por mais essa manhã, obrigado por mais esse dia. Senhor, sonda o nosso coração nesse dia, Senhor. Pai, olha para nós, vê se há em nós algum embaraço.
algo, Deus amado, que não é errado. Ó Deus amado, porque como exemplo, Deus, que eu dei aqui, Senhor, adquirir uma casa não é errado, adquirir um carro não é errado. Ó Deus amado, mas muitas vezes, Deus, nós sonhamos coisas, desejamos coisas que não é necessariamente o projeto do Senhor para esse tempo. Isso nos afasta da Tua presença. Ó Deus amado, ou muitas vezes, Deus amado, nós utilizamos daquilo que era para ser bênção como embaraço. Nós trocamos a Sua presença pelo trabalho. E nós começamos a usar muitas vezes desculpa, Deus. Nós não buscamos Tua presença, nós não vamos à igreja, nós não fazemos a ação que o Senhor está nos chamando porque nós usamos a nossa família, os nossos bens, o nosso trabalho como desculpa. E a Bíblia diz que isso passa a ser então um embaraço. A nossa própria família pode se tornar um embaraço. O nosso trabalho pode se tornar um embaraço. Se nós utilizamos eles como desculpa, ó Deus amado, para aquilo que deveríamos fazer e não fazemos. Então nos traz clareza se há embaraços sobre a nossa vida e mais do que isso, Deus. Nos traz clareza, Deus, de como agir em meio a isso. Ó Deus, para que nós possamos viver o Teu sobrenatural a cada dia. Deus, abençoe os meus irmãos, abençoe aqueles que têm nos acompanhado nessa devocional. Sustenta e dê graça, Pai. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, que eu e você possamos vencer os nossos embaraços para viver o sobrenatural do Senhor a cada manhã. Amém? Deus abençoe, grande abraço e até mais.